Valeu, Izinha, obrigado, boa noite. Boa noite também para você que está em casa, que segue com a gente, segue com o Jornal da Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, a primeira semana de novembro registrou aumento dos casos de Covid-19 aqui em Fortaleza. A taxa de positividade dos exames passou de 1,6% para 5%. E a gente abre esta edição do Jornal da Cidade com alerta de uma possível nova onda da doença já descrita pela Secretaria da Saúde. Fernando Benevides, boa noite para você. Essa alta tem a ver com a entrada da subvariante da Omicron no Brasil? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca, e a todos que nos acompanham. Olha só, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, a introdução dessa sublinhagem da Omicron BQ.1 deve ser investigada. Essas são as palavras da pasta, pois já há confirmação em pelo menos 3 estados diferentes da presença dessa variante. Segundo a CESA, do governo do estado, até o momento não há casos confirmados dessa variante aqui no Ceará. Testes PCR positivos para a Covid-19 na rede pública de Fortaleza cresceram 5% na primeira semana deste mês de novembro. Na semana anterior, entre os dias 25 e 31 de outubro, a taxa era de apenas 1,6%, o que mostra realmente uma variação significativa. Aproximadamente 3 casos novos para Covid-19 estão sendo registrados a cada dia aqui em Fortaleza. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado hoje. Ainda segundo a pasta, há quase 3 meses não há registros de óbitos em decorrência da Covid-19 aqui na capital. E a gente torce, claro, que a situação permaneça assim, sem mais registros de outras mortes. Voltamos ao estúdio. Sem alarme, né, Fernando? Mas com os casos voltando, claro, os cuidados também devem ser reforçados mais uma vez. Obrigada pelas informações. E você vê agora outros destaques da edição de hoje. Prefeito de Sobral decreta intervenção na Santa Casa de Misericórdia e divulga imagens de abandono nas dependências do hospital. Com a ajuda das câmeras de monitoramento, a polícia recupera carro roubado e prende criminosos. O programa que dá desconto de até R$1.000 no IPTU em Fortaleza. E a volta dos atendimentos ao eleitor nos TREs do Ceará. E você vai saber ainda como diferenciar virose de pneumonia, 2 doenças que estão superlotando os hospitais infantis nesta época. Fique com a gente, o Jornal da Cidade está no ar. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, divulgou nas redes sociais a situação precária da Santa Casa deixada pela administração anterior. O hospital atende 55 cidades da região norte. Jonas Deison. As imagens mostram vários setores da unidade hospitalar com equipamentos quebrados, como macas, cadeiras de rodas, aparelhos de raio-x, dentre outros objetos. O prefeito Ivo Gomes decretou no dia 29 de setembro intervenção na Santa Casa de Sobral. Ivo Gomes utilizou o seguinte termo: bispo católico bolsonarista de Sobral. Deixou a Santa Casa de Sobral em abandono, desperdício e descaso com o dinheiro público. O município de Sobral assumiu a gestão plena do hospital, que tem agora a ex-secretária de Saúde, Regina Carvalho, como interventora. A intervenção vai vigorar por 6 meses, podendo ser prorrogada conforme a necessidade. Nossa produção não localizou o bispo José Vasconcelos, que administrava a Santa Casa de Sobral no período citado por Ivo Gomes. E os hospitais infantis estão cheios de crianças com quadros de virose e pneumonia, uma forma mais grave de infecção dos pulmões que exige cuidados extras para evitar possíveis complicações. Mas você sabe diferenciar os sintomas dessas 2 doenças? Para ajudar no diagnóstico correto, a gente pediu para o Anderson Lima conversar com um especialista. Os sintomas indicavam uma alergia comum, coriza, tosse seca, mas nada de febre. O quadro da pequena Isa Maria, de 3 anos, foi se agravando e Luciana logo ficou assustada. A Isa começou a ter uma tosse mais cheia, que ela não estava tendo, né? Uma tosse mais cheia, e começou a entupir tudo à noite, nariz todo congestionado.
Esse período agora é bem complicado para doenças respiratórias. A ida ao hospital foi inevitável. O diagnóstico pegou a mãe de surpresa. Bronquiolite. Isa não era a única. Cheguei na emergência do hospital, uma loucura de gente, de criança. Emergência pediátrica, muita criança, e era chegando mais criança, e a grande maioria com os mesmos sintomas. Doenças respiratórias como gripes, resfriados, asma, bronquiolite e até mesmo pneumonia, doença inflamatória grave que compromete os pulmões, são comuns devido aos ventos fortes. As mudanças de temperatura nos últimos dias também vêm contribuindo para o surgimento de novos casos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pneumonia é a maior responsável por mortes de crianças de até 5 anos de idade. Doenças respiratórias possuem sintomas semelhantes, que podem evoluir para um quadro mais grave com o passar do tempo. É importantíssimo acompanhar essa evolução e buscar atendimento médico, procurando um posto de saúde, por exemplo. Só assim é possível garantir um diagnóstico preciso e um tratamento mais adequado. Normalmente, quando a gente suspeita da pneumonia, uma febre persistente, uma tosse que piora do que veio no começo, associado à febre, a gente começa a ter essa suspeita. A médica alerta ainda para os cuidados preventivos, que podem evitar as infecções. As pessoas alérgicas, a gente recomenda que nesse período, que façam seus tratamentos de manutenção, evitando as crises dos quadros alérgicos. Caso evolua, abordar imediatamente com os remédios sintomáticos, e os que não, logicamente, alimentação adequada, higienização das mãos, uso de máscara em ambientes com muitas pessoas, é o ideal para a gente evitar essa disseminação. Bianca, quem tem criança em casa sabe que sofre nessa época, né? Se chove, faz sol, é um chama para as doenças. É verdade. Olha, a saúde de crianças e adolescentes continua sendo colocada em risco pelos desafios das redes sociais. Agora os nossos jovens estão sendo estimulados a, olha só, fumar cotonete. Os vídeos viralizaram e a Sociedade Médica já faz um alerta sobre o mal que essa prática pode causar nos pulmões. Em mais uma moda perigosa, adolescentes se exibem nas redes sociais fumando cotonetes. Eles acendem a ponta com um isqueiro e inalam a fumaça. É horrível, né? Isso aí depende da educação dos pais, da fiscalização e do próprio ambiente que a gente vive, né? A falta de políticas públicas para esses jovens, né? Brincadeiras que podem levar a N prejuízo, né? Dedicado, familiar, uma coisa que os pais têm que estar sempre acompanhando, vigiando, né? Tem que ter cuidado, né? Principalmente hoje com as redes sociais, né? Tem que estar olhando, tem que estar fiscalizando, né? Porque não pode deixar bem à vontade, né? A brincadeira nada saudável rapidamente se tornou popular entre os jovens e pode causar sérios problemas aos pulmões. O plástico, quando submetido à combustão, pode liberar substâncias que são comprovadamente danosas e cancerígenas. Já o algodão pode provocar bicinose, que é uma doença causada pela inalação de partículas da fibra orgânica. Ela atinge principalmente trabalhadores da indústria da cotonicultura. Os sintomas da bicinose são tosse, chiado no peito e falta de ar. Segundo a psicóloga Érica Cilina, é preciso ficar em observância com relação ao que os jovens estão fazendo. Nós adultos, como pais, professores, adultos que estão perto desses jovens, nós precisamos entender e fazer com que essa consciência chegue nessas diversões e nesses prazeres de uma forma saudável e equilibrada. E o TRE retomou hoje os serviços de atendimento ao eleitor. Desde o dia 4 de maio, o cadastro estava fechado por causa das eleições. Durante a reportagem, esse QR Code vai ficar aqui no canto da tela para você que quer agendar a sua ida. Com a retomada, o eleitor poderá solicitar o alistamento quando se emite o título de eleitor pela primeira vez, mudança de local de votação e algumas outras alterações cadastral, de forma presencial ou online. As pessoas podem fazer de maneira remota ou presencial, remota através do serviço Título Net, que está disponível no site da Justiça Eleitoral na internet. Uma outra novidade é que a partir do dia 16 deste mês, a sede do Luciano Cavalcante
também vai receber esses atendimentos junto ao eleitor. Além desta nova sede, também na Praia de Iracema o eleitor pode realizar esse tipo de serviço, só que para tudo acontecer da melhor maneira possível, o agendamento prévio é necessário. A gente tem uma previsão de iniciar o atendimento aqui, nessa nova sede, Rua Dr. Pontes Neto, número 800, no bairro Luciano Cavalcante. É a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, a partir da quarta-feira, depois do feriado. E a partir de hoje, o teleférico do Horto, em Juazeiro do Norte, a mais nova atração turística do Cariri, passa a cobrar o ingresso. O bilhete de ida e volta custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Quem mora nos bairros próximos, no Horto e no Salgadinho, terá direito a 2 passagens por dia sem pagar, mas precisa se cadastrar antes. Basta ir ao próprio teleférico ou em 2 escolas da região que têm as fichas, levando ali o comprovante de residência e um documento com foto. O bondinho leva ao alto da colina, onde fica a estátua de Padre Cícero, e funciona de quarta a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Agora é hora de futebol no JC. Nesse momento, o Ceará enfrenta o Avaí no estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O placar, por enquanto, é de 0-0. E quem chega para falar sobre o vovô é Luiz Henrique Pontes, na coluna Camisa 8. Nesse momento, o Ceará está em campo diante do Avaí, lá no estádio da Ressacada. Jogo aí pela penúltima rodada da Série A 2022. Derrotar o time catarinense hoje é obrigação. Aí, amanhã, é ligar o secador para o Cuiabá não vencer e nem empatar com o Atlético Mineiro lá no estádio Mineirão, em BH. Só assim o Ceará aumenta um pouquinho suas chances de permanência no Brasileirão do ano que vem. Quem também tem uma partida importante hoje pela 37ª rodada da Série A é o time do Fortaleza. A partir das 8h30 da noite, o tricolor do Pici recebe o Bragantino aqui no Castelão. Um triunfo em cima do Massa Bruta mantém o Leão vivíssimo na luta por uma vaga na pré-Libertadores de 2023. Se perder ou empatar, o sonho vai ficar inalcançável. Aí, o jeito vai ser se contentar com uma participação na Sul-Americana do ano que vem, o que não é nada mal, né? Também diga-se de passagem. Por falar nisso, quem parece estar de passagem, só que na Superliga de Vôlei Nacional, é o time cearense do Rede Cuca. Já são 4 derrotas em 4 jogos disputados. O time do técnico Marcelo Negrão é o lanterna da competição que reúne a elite do vôlei brasileiro. Pelo investimento feito e pela expectativa criada, esse rendimento é uma baita decepção. Ainda hoje, professor de Cascavel, denunciado por 10 alunas após supostas carícias e mensagens sexuais, é afastado do cargo. Na volta do intervalo, os últimos dias de preparação dos mais de 200 mil estudantes do Ceará que irão fazer o Enem neste domingo. Trabalho que dá emprego. O Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um emprego. Com esse emprego, hoje eu consigo todo o sustento lá de casa. Hoje, o Ceará é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste, o que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva, com Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. Trabalho que dá oportunidade. Com a inauguração da Areninha em Caucaia, o dia a dia da Nadine ganhou mais esporte e lazer. Ela não perde um treino, está em todos os campeonatos. É uma grande oportunidade, né, para os jovens seguirem na carreira do esporte. Já são 286 areninhas por todo o estado e mais 300 estão em construção, o que estimula a prática esportiva, movimenta o comércio local e incentiva a cidadania. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. O Cidade Alerta é o noticiário da informação quente e do fato ao vivo. A sua denúncia, o posicionamento das autoridades e a cobertura das últimas ocorrências na capital e no interior.
Tudo com uma linguagem ágil e simplificada para você entender o que impacta o seu dia a dia. Cidade Alerta Ceará comigo, Easy Cidade. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Liga no canal 8.1 e vem. Chegou a hora. Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza. Domingo será o primeiro dia de provas do Enem 2022. E os mais de 200 mil estudantes inscritos do Ceará estão aproveitando como podem esses últimos dias de preparação. A cearense Ana Clara sonha com uma vaga em uma universidade pública. Ela conta que quando pensa na prova, o frio na barriga vem junto à expectativa de alcançar a pontuação para cursar dança. No próximo final de semana, a garota fará o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. É bem difícil não ficar ansiosa, né, para a prova do Enem, porque é uma coisa que a gente sempre vem colocando, assim, desde o primeiro ano do ensino médio, nessa expectativa de conseguir entrar numa faculdade. Vitor também vai fazer o Enem nos dias 13 e 20 de novembro. Com ele, o nervosismo não é diferente. O estudante, que tem que conciliar a rotina de estudos com o trabalho, conta que o apoio da escola fez toda a diferença para manter a tranquilidade. A escola fez várias palestras sobre saúde mental, preparatórios, simulados para o Enem, coisas que incentivam principalmente as turmas de terceiro ano que estão pré-ENEM, pré-universitários já, bem dizer, entrarem nessa carreira e entrarem com certeza do que querem. Todos esses sentimentos são naturais, principalmente às vésperas da prova. O problema é que a falta de controle emocional nesse momento decisivo pode se tornar uma barreira diante da avaliação. É realmente manter, né, sua rotina durante a semana, fazer as atividades, né, manter sua rotina de estudo para que você possa entender que esse momento antecede realmente um dia de prova, né, e isso é normal fisiologicamente pensando no ser humano. O Ceará tem o 5º maior número de inscritos no país para a versão impressa do exame. Quase 222 mil candidatos vão tentar uma vaga no ensino superior. Para a versão digital, o estado aparece na 8ª colocação, cerca de 2.100 inscritos. Na escola de Vitor e Ana Clara, os alunos foram preparados para a prova desde o primeiro ano do ensino médio. A escola ela faz todo um trabalho de preparação para o Enem, né? Desde o período da documentação até o ingresso no ensino superior, passando por várias etapas. Motivação para inscrição, preparação, que é o trabalho de preparar os alunos para fazer a prova, motivação. Então, nessa parte da motivação, a escola também tem toda uma programação de relaxamento nessa última semana dos estudantes, com brincadeiras, com dicas. A psicóloga enfatiza que outro fator primordial nesse momento está diretamente associado ao sono. Isso porque é durante o momento de descanso que o estudante vai armazenar as informações. E sem uma noite de repouso tranquila, o rendimento no dia seguinte não será o mesmo. Dormir bem, né, fazer uma alimentação saudável dentro já da sua rotina, não colocar nada que não esteja na sua rotina, chegar com antecedência ao local para que você chegue com calma e que possa ter acesso, né, ao local da sua prova. Então, isso ajuda o emocional. Eles estão se preparando, mas quem entrou no mundo dos negócios precisa se inovar e a cada dia, tá?
E entre as constantes mudanças que a nova forma de gestão exige está a sustentabilidade. O Ceará sai na frente quando o assunto é o meio ambiente. Seguindo a tendência mundial, o Ceará enviou uma delegação para o Egito rumo à participação na COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece até o dia 12 de novembro. A governadora Isolda Sela seguiu viagem acompanhada de 2 secretários de governo e do presidente do Porto do Pecém, Danilo Serpa. Já nesta quarta-feira, a governadora Isolda Sela se reuniu com uma multinacional australiana para a assinatura do documento que reafirma a intenção da companhia em implementar uma usina de hidrogênio verde no Porto do Pecém. A previsão é gerar 2.500 empregos na fase de construção e 800 durante a operação da unidade, que terá investimento de 6 bilhões de dólares. Mas não são apenas os chefes de Estado que estão em busca de um alinhamento com ações de ESG. No mundo atual, não é mais possível pensar em empresas e modelos de negócios afastados de contextos sociais, ambientais e de governança. E estar atento a essas mudanças pode ser a chave para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. O Grupo Cidade de Comunicação reuniu um time de parceiros nesta quarta-feira para discutir como as empresas podem aliar lucro, propósito e transparência. Hoje a gente percebe que não só as empresas afetam diretamente o mundo, e aqui o mundo no contexto ambiental e social, no qual elas estão inseridas, mas como também esse contexto interfere diretamente no resultado dessas organizações. Então isso interfere e nada mais justo que esses temas estejam também nas pautas de discussão, nas agendas dessas organizações. O evento reuniu empresários e comunicadores preocupados com os impactos de seus negócios no mundo. Muitas empresas estão aderindo a isso hoje em dia, e eu acho que isso aí é como o próprio palestrante falou, isso é uma jornada, né? Então, assim, é uma realidade mundial que a gente não pode deixar de lado. O Grupo Cidade de Comunicação segue comprometido com o desenvolvimento de práticas que tragam mais qualidade de vida aos envolvidos. A gente tem que tratar o planeta bem, e quando eu falo planeta, é o planeta em si e as pessoas que vivem nele, as pessoas que estão inseridas em todo esse contexto. Então, nada melhor do que nós, empresas, e nós principalmente que somos empresas de mídia, que podemos divulgar isso, podemos reverberar isso para a sociedade. Empresários cearenses se reuniram em Fortaleza para discutir os caminhos da política e da economia do país após as eleições. O jantar exclusivo ocorreu em um restaurante da Praia de Iracema. O evento é realizado pelo Experience Club, grupo fundado há 14 anos e que reúne empresários de todo o país para discutir temas econômicos da atualidade. Aqui no Ceará, o encontro acontece de forma exclusiva para 50 grandes empreendedores do estado. A gente tem o intuito, 10 dias após as eleições, discutir os caminhos do Brasil, tanto no caminho econômico, com o economista-chefe do banco BSBB, que é o Banco Suíço, e o cientista político Rafael Favetti. Ricardo Natali é o fundador do Experience Club. Ele falou do entusiasmo em ver o grupo chegar a Fortaleza. Fortaleza, como uma capital tão pujante, com uma economia tão forte, precisa de eventos e de encontros para empresários poderem se encontrar e discutirem o futuro do país e das suas organizações. A noite especial contou com palestra do cientista político Rafael Favetti. Ele falou da importância de pensar a economia numa perspectiva ampla. Quem investe no Brasil faz uma análise que a gente chama de top-down. Top é porque começa no macro. O que é o macro na América Latina? Basicamente são as questões institucionais e políticas. QR Code agora aqui na tela com todas as informações sobre o leilão dos Correios. Serão 12 veículos usados, sendo 8 furgões e 4 carros. As propostas só podem ser feitas pela internet e os interessados devem enviar propostas até o próximo dia 23 de novembro. Quem quiser conhecer os automóveis de perto também pode realizar uma visita presencial lá na sede dos Correios da Praia de Iracema, mas é preciso agendar o dia e o horário. Todas as informações, o telefone para agendamento e o site com as regras do leilão estão aqui no GC+. É a lei que dispensa a autorização do marido ou da esposa para cirurgias de laqueadura e vasectomia, apesar de polêmica, é tida como vitoriosa para quem não queria mais ter filhos. Durante muito tempo, o desejo por procedimentos de esterilização esbarrava na burocracia, principalmente para as mulheres.
Geise e Israel tiveram 7 filhos juntos. Eles são casados há 12 anos. Depois de gerarem tantas crianças, a mãe resolveu se submeter à cirurgia de laqueadura. Na época, foi necessária a autorização do marido. Foi preciso eu fazer um pedido alguns meses antes, eu fiquei com esse pedido, mas acabou que na minha situação eu ainda não me enquadrava nas diretrizes do SUS para fazer uma laqueadura no parto. Eu consegui fazer por conta de um problema que eu tive na cirurgia e somente por isso foi que eu consegui. O Israel lembra dos transtornos causados pelo processo burocrático para que a esposa fizesse a cirurgia. Sempre que a gente precisava ir até a urgência para fazer esse procedimento, a gente sempre ouvia a mesma história, que é difícil, não podia, é contra a lei. A gente precisava resolver um negócio de imediato e queria fazer um planejamento familiar e tinha essa dificuldade do Estado, né, para fazer esse procedimento. Foi sancionada a lei que facilita o acesso a procedimentos de laqueadura e vasectomia. A autorização dos cônjuges agora será dispensada. Além disso, a idade mínima passa de 25 para 21 anos. Os benefícios são das mais variadas ordens, sobretudo no que diz respeito ao empoderamento feminino sobre a própria vida. Sem sombra de dúvidas, o que diz respeito à limitação do número de filhos de uma mulher traz repercussões de ordem profissional, pessoal, de saúde também. Então, são várias as consequências relacionadas a essa alteração legislativa. A lei entrará em vigor 180 dias após a publicação. Para a advogada Ana Zélia, a nova legislação representa um avanço. Ela relata os benefícios que serão gerados tanto ao homem quanto à mulher. É necessário relembrar que filho se faz com responsabilidade e também lembrar que entre filhos não existe diferença. Uma vez que um filho é colocado no mundo, ele deverá ser provido da mesma forma. Portanto, quanto mais filho se faz, mais responsabilidade se deve ter. Para homens e mulheres que já tiveram mais de um filho, os procedimentos de esterilização podem ser realizados em qualquer idade. Geise e Israel também aprovaram a nova lei. Eu acho uma vitória porque eu conheço muita gente que estava correndo atrás disso há muito tempo, inclusive correndo atrás para que essa lei fosse sancionada, né? Para o homem é muito legal, mas para a mulher é uma vitória, sem dúvida, uma grande vitória. No próximo bloco, o programa que vai dar desconto de até R$1.000 no IPTU em Fortaleza. E ainda o afastamento do professor que foi denunciado por 10 alunas após supostas mensagens e carícias. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acesse o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade.
O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub, comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos Cidade, somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acesse o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O professor de Cascavel, denunciado por pelo menos 10 alunas após troca de mensagens com teor sexual e carícias, foi afastado da escola municipal em que trabalhava. Foi justamente com base nos depoimentos das vítimas, que eram todos adolescentes, tá? Que a Secretaria de Educação do município tomou essa decisão, né, Fernando? Pois é, Bianca. A pasta, né, a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, tomou conhecimento desses depoimentos no dia 10 de outubro e, desde então, se reuniu com a direção da escola em questão para tomar as providências cabíveis. As vítimas são alunas entre 11 e 14 anos de idade, elas cursam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental. A Polícia Civil informou que a Delegacia Municipal de Cascavel abriu um inquérito após a denúncia do Conselho Tutelar lá da região. Em nota, a Prefeitura de Cascavel informou que adotou todas as providências cabíveis, entre elas o afastamento do professor, adotou as orientações também do Conselho Tutelar e segue esperando a determinação por parte da Justiça. Nesta semana, um outro professor, dessa vez em Beberibe, também foi afastado, nesse caso por suspeita de crime contra a dignidade sexual de um aluno de apenas 14 anos de idade. Em nota, a prefeitura lá do município informou que realizou os devidos encaminhamentos às autoridades competentes para que elas tomem as providências necessárias. Nesse caso também, o professor foi afastado das funções e, segundo o município, continuará assim até decisão judicial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. E em Acaraú, na região norte do estado, um homem foi preso suspeito de maltratar o próprio pai, um idoso de 76 anos. E não só isso, segundo a polícia, ele também estaria cometendo violência financeira contra esse senhor. Jonas Deisson. O crime e a prisão ocorreram no bairro Paulo VI, em Acaraú. As denúncias foram feitas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS da cidade. Os policiais civis iniciaram diligências e verificaram que o idoso sofria por falta de higiene e não tinha alimentação adequada. Além disso, ele encontrava-se em uma situação degradante. Ainda segundo informações policiais, a vítima possui mobilidade reduzida e necessidade de cuidados especiais. Durante as diligências, os investigadores verificaram que o filho realizou um empréstimo no nome do pai para a compra de uma moto. Diante da situação, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Agora, o idoso está sob os cuidados de outros familiares. E um homem foi preso na Bahia hoje, suspeito de matar uma mulher em Jardim, aqui no Cariri cearense. O crime ocorreu em maio deste ano. O corpo dela foi encontrado com sinais de asfixia e violência sexual.
Jussier dos Santos Guedes, de 50 anos, era companheiro da tia da vítima. Estava escondido no município de Abaré, na Bahia. O fugitivo não tinha antecedentes criminais. Agora que ele foi capturado, o inquérito do caso foi encerrado e enviado à Justiça. O homem foi resgatado pela polícia após passar horas no poder de sequestradores, preso no próprio carro. Os criminosos renderam a vítima na Messejana, colocaram o homem no porta-malas do veículo e passaram a circular pela cidade, fazendo compras com o cartão de crédito dele. A família avisou a polícia, que conseguiu localizar o carro com os criminosos e libertar a vítima. Um dos suspeitos conseguiu fugir, o outro foi preso com um revólver. E com a ajuda das câmeras de vídeo monitoramento das ruas de Fortaleza, policiais conseguiram recuperar um carro roubado e prender 2 assaltantes. A abordagem foi na Parangaba, mas a vítima teria sido roubada na Vila Peri. Além do veículo, os criminosos levaram dinheiro e uma televisão. Francisco André Santos Silva, de 25 anos, e Matheus Rafael de Lima, de 20, foram presos com uma arma de fogo falsa. Os dois têm passagens pela polícia. E seguindo a tendência federal, o governo do Ceará deve passar por reforma administrativa no ano que vem. O governador eleito, Eumano Freitas, falou sobre a provável mudança durante a primeira reunião das equipes de transição, hoje em Fortaleza. Equipes técnicas da atual e da próxima gestão estadual se encontraram no Palácio da Abolição. Os trabalhos foram iniciados pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, governadora em exercício. As equipes indicadas pela professora Isolda e também indicadas pelo nosso governador eleito, Eumano Freitas, terão o primeiro contato, em que cada um aqui vai buscar trazer para esse momento os projetos em que a atual gestão já alcançou e quais as propostas realmente de trabalho que o governador eleito Eumano irá desempenhar. A primeira reunião de transição de governo foi realizada nesta quarta-feira, mas detalhes para os trabalhos começaram a ser acertados há uma semana. Eumano de Freitas agradeceu a equipe do atual governo e ressaltou a importância da eleição de Lula na presidência para este processo. Nós temos um novo governo federal, há indicações de que o governo federal fará uma reforma administrativa. Nós vamos discutir se vamos, até que ponto vamos espelhar a organização do Estado ao que vai ser feito no governo federal, em que nós ganhamos com isso, em que nós não ganhamos com isso. Então é uma avaliação que nós vamos fazer, evidentemente, na equipe de transição. Acho que há oportunidades importantes para nós aproveitarmos. Então nós vamos discutir, evidentemente, na equipe de transição, vamos fazer contato da nossa equipe de transição com a equipe de transição do presidente Lula, para que a gente possa aproximar também esses entendimentos. Quem mora em Fortaleza poderá ter desconto de até R$1.000 no IPTU 2023. Para ter acesso, será preciso estar inscrito no programa Nota Fortaleza e pagar o imposto em cota única. O desconto adicional será de mais 2% no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Atualmente, o fortalezense que paga o imposto em cota única obtém um desconto de 8%. Com o abatimento para os inscritos no programa Nota Fortaleza, a redução pode chegar a 10%. A gente foi até o limite máximo que a legislação municipal permite de desconto de IPTU, que é 10%. Como nós já temos ofertado 8% anualmente, então a gente só tinha essa margem de 2% para trabalhar, mas que é uma margem que vai fazer muita diferença para o contribuinte na hora de fazer o pagamento do seu IPTU no próximo ano. Para ter acesso ao benefício, é necessário que o contribuinte se cadastre no site notafortaleza.com.br até o dia 30 de novembro. Depois do cadastro, o sistema da Cefim puxa as notas vinculadas ao CPF do contribuinte, emitidas entre os dias 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro deste ano. A gente vai ter desde um contribuinte que tem um imóvel com um menor valor venal, que vai ter um desconto de 10, 50, 30, até um grande contribuinte que vai ter um desconto de R$1.000, tá? Então, nós vamos ter todas as faixas e o desconto é proporcional ao valor do imóvel e, consequentemente, ao valor do tributo. O cadastro na internet deverá ser feito até o dia 30 de novembro. Vale salientar que esse desconto é só para quem escolhe pagar o IPTU na modalidade cota única.
A Prefeitura ressalta ainda que em 2023 o imposto não sofrerá alteração no seu preço. Para 2023 nós não teremos aumento de IPTU, tá? Nem aumento de alíquota, nem aumento de valor venal do imóvel. Apenas a correção do IPCAE, que é obrigatória por lei, que acontece todo ano. O JC termina aqui, agora você assiste às notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Na sequência tem Reis e Amor Sem Igual. Uma boa noite para você. Às 6h30, Catiúzia Rios e Miguel Anderson Costa chegam com um balanço geral amanhã. Para você, uma excelente noite e até amanhã.